Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Dênio Alves Lindo, CEO da Desktop, o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia, e André Falcão, CRO da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Dênio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Dênio, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Desktop. Hoje conto novamente com a presença do Bruno Leão, nosso diretor financeiro de M&A e de relação com investidores, e do André Falcão, nosso diretor de receitas. Começo com os destaques do trimestre, tanto operacionais quanto financeiros, e em seguida passo a palavra ao André e ao Bruno para o detalhamento dos resultados. Conforme já vimos reforçando ao longo dos últimos trimestres, seguimos focados em melhorar a geração de caixa e a eficiência operacional. Os resultados do primeiro trimestre demonstram claramente a evolução da companhia nessas frentes. Mesmo em um trimestre marcado por um menor ritmo de crescimento operacional, consequência de uma decisão estratégica da companhia, seguimos entregando evolução consistente de receita, expansão de rentabilidade e forte geração de caixa. Ao longo do trimestre, mantivemos uma postura mais seletiva na entrada de novos clientes, priorizando canais comerciais de maior qualidade, clientes com perfil mais adequado e com maior retorno sobre o capital investido. Temos hoje uma plataforma operacional e comercial madura que nos permite modular o ritmo de crescimento de forma estratégica, preservando a eficiência e a geração de valor. A receita líquida da companhia atingiu 322 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 9% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado totalizou 174 milhões de reais, crescimento de 14% na comparação anual, com margem de 54%, refletindo os contínuos ganhos de eficiência operacional e a maior disciplina na gestão de custos e despesas. O lucro líquido ajustado foi de 29 milhões de reais no trimestre, impactado principalmente pelo maior nível de despesas financeiras e pelo aumento das despesas de depreciação e amortização decorrentes do ciclo de investimentos realizado nos últimos anos. Do ponto de vista operacional, encerramos o trimestre com 1.206.000 acessos ativos e 4.844.000 casas passadas. Como planejado, registramos estabilidade na nossa base de assinantes, com adições líquidas levemente negativas no trimestre, reflexo da nossa opção por trazer um volume de vendas um pouco menor do que realizado em trimestres anteriores. Mais uma vez, é importante reforçar que esta dinâmica não está relacionada a qualquer deterioração competitiva ou de mercado, mas sim a uma decisão consciente da companhia de priorizar a geração de caixa. E os resultados financeiros comprovam a assertividade dessa estratégia. O FCO mais CAPEX ajustado atingiu 54 milhões de reais no trimestre, representando uma melhora de 52 milhões de reais em relação ao primeiro trimestre de 25.
Seguimos também avançando de forma importante na rentabilização da nossa base de clientes, através da expansão de produtos e serviços adicionais, maior digitalização das vendas e aceleração das iniciativas de convergência e de B2B. De forma geral, os resultados do trimestre reforçam a capacidade da Desktop de equilibrar crescimento, eficiência operacional e geração de caixa, preservando rentabilidade e sustentabilidade financeira no longo prazo. Passo agora a palavra ao André, que vai detalhar nossa performance comercial no trimestre. Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Seguimos com a presença geográfica consolidada no estado de São Paulo, com 58 mil quilômetros de rede, 4,8 milhões de domicílios atendidos e presença em 200 cidades. Encerramos o trimestre com 1 milhão e 206 mil casas conectadas. Em termos de adições líquidas, registramos aproximadamente 2 mil desconexões líquidas no trimestre. Conforme já sinalizamos, esta dinâmica refletiu uma decisão estratégica da companhia, de calibrar de forma mais seletiva o ritmo de novas ativações, priorizando assim maior geração de caixa, eficiência comercial e melhor retorno sobre capital, sem abrir mão da qualidade da operação, da integridade da base e da nossa capacidade futura de crescimento. A Desktop possui hoje uma plataforma comercial madura, resiliente e plenamente capaz de acelerar vendas sempre que julgarmos adequado. Neste momento, seguimos priorizando clientes com melhor perfil, canais comerciais mais eficientes e vendas com maior qualidade. Como resultado desta estratégia, tivemos mais um avanço relevante nas vendas digitais, que atingiram 70% das vendas totais no trimestre, um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 2025. Além da evolução dos canais digitais, seguimos avançando em importantes avenidas de geração de receita, monetização e rentabilização da base. Temos evoluído consistentemente na venda de serviços adicionais para clientes da base, incluindo streaming, pacotes de banda larga premium e produtos relacionados à convergência com o móvel, via MVNO. Ao mesmo tempo, seguimos acelerando nossa atuação no segmento B2B, que continua apresentando excelentes níveis de retorno sobre capital para a companhia. Mesmo em um trimestre com maior estabilidade da base de clientes, seguimos evoluindo o ticket médio da operação, refletindo o avanço dessas iniciativas de monetização, maior sofisticação comercial e captura de valor sobre a infraestrutura já construída. Também seguimos observando uma melhora gradual da qualidade da base de clientes, com indicadores de inadimplência mais saudáveis e maior eficiência na aquisição. De forma geral, os indicadores operacionais refletem a maturidade da nossa operação e a capacidade da companhia de planejar e executar com disciplina, equilibrando geração de caixa, eficiência operacional, rentabilidade e preservação estratégica do ativo. Passo agora a palavra para o Bruno Leão, que vai detalhar os resultados financeiros da companhia. Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Nas próximas páginas, detalharemos mais os nossos resultados financeiros. No slide 7, há a evolução das principais linhas do resultado: receita líquida, EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado. Começando pela receita líquida, encerramos o primeiro trimestre com R$ 322 milhões, crescimento de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Esse desempenho reflete não apenas o crescimento da base ao longo dos últimos trimestres, mas também a evolução do ticket médio da companhia, impulsionado pelas iniciativas de rentabilização e o B2B. Em relação ao EBITDA ajustado, registramos R$ 174 milhões no trimestre, crescimento de 14% versus o primeiro trimestre de 2025, com margem EBITDA de 54%, refletindo a continuidade das iniciativas de eficiência operacional e maior disciplina na gestão de custos e despesas. Ao longo do trimestre, tivemos redução relevante nas despesas com serviços terceiros, além de otimizações na estrutura de pessoal. Adicionalmente, registramos menores despesas com publicidade e propaganda, mesmo em termos absolutos na comparação anual, além de ganhos de alavancagem operacional e diluição de despesas fixas. No que diz respeito ao lucro líquido ajustado, registramos R$ 29 milhões no trimestre. A redução em relação ao primeiro trimestre de 2025 está relacionada principalmente aos elevados níveis de juros e de depreciação e amortização decorrentes do ciclo de investimentos realizados nos últimos anos. No slide 8, trazemos a evolução da geração de caixa da companhia. O FCO ajustado, que expurga resultado financeiro e fornecedores de CAPEX, atingiu
R$ 140 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando para o CAPEX ajustado, registramos R$ 87 milhões no trimestre, equivalente a 27% da receita líquida. Esse patamar representa uma redução de 29% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e uma queda de 15 pontos percentuais como percentual da receita líquida, reforçando a maior disciplina na alocação de capital. Essa evolução é consequência direta do menor ritmo de novas ativações, do maior reaproveitamento de equipamentos, de uma gestão mais eficiente dos investimentos. Como resultado, ao observarmos o gráfico à direita, que representa o FCO mais CAPEX ajustado, registramos R$ 54 milhões de geração de caixa no primeiro trimestre. Esse resultado representa uma melhora de R$ 52 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2025, quando a companhia havia registrado praticamente break-even nesta métrica. No slide 9, apresentamos o fluxo de caixa consolidado da companhia no primeiro trimestre de 2026. Partindo de um EBITDA ajustado de R$ 174 milhões, registramos R$ 140 milhões de fluxo de caixa operacional ajustado, o que representa uma conversão de 81% do EBITDA ajustado. No bloco de CAPEX, tivemos investimentos de R$ 87 milhões no trimestre. A principal alocação continua relacionada aos equipamentos e serviços de cliente, com R$ 53 milhões, o que equivale a 62% do CAPEX total. Também tivemos R$ 21 milhões relacionados a pagamentos de M&As referentes a parcelas de aquisições realizadas em períodos anteriores. No bloco de financiamento, houve um consumo de caixa de R$ 44 milhões, impactado principalmente por variação de dívida e juros, dividendos pagos e demais movimentações financeiras do período. Como resultado, encerramos o primeiro trimestre com R$ 457 milhões em liquidez, mantendo uma posição de caixa robusta e adequada à estratégia financeira da companhia. Encerrando, apresentamos no slide 10 a estrutura de capital da companhia. A dívida bruta da Desktop, considerando bancos e obrigações de M&A, encerrou o trimestre em R$ 2 bilhões e 9 milhões de reais. Com uma posição de caixa equivalente de R$ 457 milhões, a dívida líquida totalizou R$ 1 bilhão e 552 milhões de reais. Em termos de alavancagem, encerramos o trimestre com 2,22 vezes dívida líquida sobre EBITDA pro forma anualizado, representando uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2025, quando esse indicador era de 2,41 vezes. Em relação à composição do endividamento, 83% estão relacionados à dívida financeira e 17% às obrigações de M&A, mantendo um perfil majoritariamente concentrado em instrumentos financeiros de longo prazo. No cronograma de amortização, seguimos com um perfil equilibrado, com maior concentração de vencimentos entre 2031 e 2032, o que proporciona previsibilidade para o planejamento financeiro de longo prazo. Outro ponto importante é que o spread médio da dívida financeira permaneceu em CDI mais 0,4% no trimestre, significativamente abaixo do nível de CDI mais 1,3%, registrado no primeiro trimestre de 2025. Essa evolução reflete os efeitos das iniciativas de gestão de passivas executadas ao longo dos últimos trimestres, que permitiram alongar o perfil da dívida e reduzir o custo médio e fortalecer a estrutura de capital da companhia. Com isso, encerramos o trimestre mantendo uma posição financeira sólida, com liquidez adequada, menor nível de alavancagem e uma estrutura de capital mais eficiente. Devolvo agora a palavra para o Dani. Obrigado, Bruno e André. Antes de encerrarmos, gostaria de reforçar que os resultados do primeiro trimestre demonstram a consistência da nossa estratégia. Seguimos focados em melhorar a geração de caixa e a eficiência operacional, ao mesmo tempo em que continuamos avançando na entrega dos melhores serviços e produtos aos nossos clientes. A Desktop inicia 2026 em um novo patamar, mais rentável, mais disciplinado e com maior capacidade de transformar resultado operacional em caixa. Agradeço mais uma vez a todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros e acionistas pelo comprometimento e pela confiança. Abrimos agora para as perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, digite o seu nome e a companhia no campo do Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que a nossa equipe fará a leitura.
Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, reforço que para fazer perguntas, basta informar o seu nome e companhia através do ícone Q&A. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Chagas, da XP. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pelo espaço. Aqui do meu lado são duas perguntas. Primeira, a gente olha ali a melhora do ticket médio, né? Eu queria entender um pouco melhor com vocês, se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes dessas ações de rentabilização da base. E aí, se vocês veem também espaço para aumento de preço de front book prices ao longo desse ano e um pouco do cronograma de aumento do back book price. E a segunda pergunta, a gente olha uma melhora do fluxo de caixa operacional com o CAPEX. E aí eu queria entender qual patamar de CAPEX vocês estão vendo para os próximos trimestres. A gente viu uma melhora, assim, esse patamar de CAPEX parece que estabilizou ali desde o terceiro TRI. Enfim, queria entender se esse patamar aqui desse último TRI a gente poderia considerar para frente. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Luiz. Aqui é André Falcão. Vou falar aqui sobre o tema do ticket, depois eu passo para o Bruno aqui e ele fala sobre os temas financeiros. Bom, nós seguimos avançando aqui de forma super consistente em múltiplas frentes de expansão de receita, com foco aqui contínuo em evolução de ticket e maior monetização da base. Considerando a nossa base atual de clientes, nós estruturamos ao longo de 2025 um ecossistema cada vez mais robusto de rentabilização, com a consolidação de 10 pontos relevantes de contato com o cliente. Isso tem permitido para que a gente possa ampliar de forma consistente a penetração de produtos de streaming, SVAs e MVNO, sempre com foco em convergência e aumento de valor por cliente. Quando a gente fala aqui de aquisição de novos clientes, a gente também consolidou um portfólio bastante maduro, com um mix bem saudável aqui entre planos de médio e alto valor, elevando de forma consistente o ticket de entrada ao longo do tempo. Isso quer dizer que não necessariamente eu tenho que aumentar preço para melhorar aqui meu ticket. Eu posso melhorar o mix ao longo do tempo e a gente construir um portfólio que direciona nesse sentido. Adicionalmente, e até complementando em relação à base que eu já comentei, a gente segue repassando o preço no aniversário, então a gente tem movimentos aqui tanto de base para crescimento de ticket quanto de novos clientes. O nosso ticket de aquisição melhora ao longo do tempo. Na frente do B2B, a gente segue avançando também de forma contínua, tanto em expansão e sofisticação aqui do nosso portfólio, com soluções como SD-WAN, Colocation, anti-DDoS, quanto também pelo amadurecimento aqui da governança, dos nossos processos internos e também da execução comercial. Considerando, inclusive, que essa frente aqui comercial já opera dentro da curva planejada e a gente segue com perspectiva bem positiva aqui para os próximos trimestres. Isso tudo gera um reflexo super positivo e a gente entregou aqui um crescimento de 3,6% do ARPU no ano contra ano e 1,6% em relação ao tri anterior. A gente está muito confiante aqui na continuidade dessa evolução. A gente tem todas as avenidas aqui muito bem mapeadas e tanto olhando para a base, quanto para novos clientes, quanto para B2B, a gente vê ainda espaço para seguir avançando. Então, não necessariamente tem que passar por aumento de preço. A gente tem uma estratégia aqui que a gente já traçou e que a gente está seguindo e a gente está evitando distrações ou ficar dando qualquer tipo de cavalo de pau aqui ao longo do ano. A gente tem um plano bem traçado e que está seguindo e que está, inclusive, até super dentro, até um pouco melhor do que a gente traçou. Então, a gente vai seguir esse caminho. Bruno, passo para você aí a palavra. Obrigado, Falcão. Complementando aqui, falando em relação à pergunta do CAPEX, no primeiro TRI, tipicamente, há mais pagamentos. Por isso, diversos ganhos de caixa e CAPEX serão mais evidenciados nos próximos trimestres, vindos de menos churn, menos gross adds e mais reaproveitamento de equipamentos. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia. Parabéns pelo resultado e obrigado pelo espaço aqui.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar o nome e o nome da empresa no ícone do Q&A. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Daniel Alves, para que faça as considerações finais. Obrigado a todos. Eu gostaria de concluir destacando que continuamos crescendo de maneira sustentável, controlada e cada vez mais eficiente. Nesse cenário atual de juros elevados, entendemos que a melhor estratégia para a companhia e seus acionistas é reforçar a geração de caixa. E é isso que estamos entregando. E é isso que vamos continuar buscando no futuro próximo. Estamos cada vez mais ocupando nossa rede, agregando novos produtos aos clientes da base, abrindo novas frentes de convergência e também de B2B. Em resumo, estamos aumentando nossas receitas ao mesmo tempo que diminuímos o nosso CAPEX. Continuamos apostando na evolução tecnológica, com a automatização de processos, o uso cada vez mais eficiente de ferramentas de inteligência artificial e o foco permanente na experiência do cliente. Agradeço novamente a todos pela participação e um abraço. A conferência do Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.